Eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês o que aconteceu comigo e pode estar acontecendo com vocês também. Eu encontrei o método BCV, que é um material de alfabetização que vai além da alfabetização, porque ele desenvolve a virtude dos estudos na criança. As crianças acham o material muito interessante, é um material de altíssima qualidade e, além do mais, ele não desenvolve só o básico. É um material que também ensina noções básicas de aritmética, geometria, elementos de música, astronomia e assim, tudo de forma lúdica para a criança ter um aprendizado além da média. E isso assim é muito valioso. E o que aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você? Aqui em casa, uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi encontrar um material bom. Um material, para ser bom, tem que ter uma sequência didática, tem que ter uma boa qualidade, uma boa metodologia, tem que ser completa e eficiente. E o mais importante, né, que tem que gerar interesse na criança. O material BCV tem tudo isso. Algumas pessoas me perguntam o que é BCV. BCV significa beleza, caridade e verdade. E assim, a alfabetização é um processo muito importante e os pais têm que estar atentos para observar se a criança está realmente aprendendo, a criança está desenvolvendo realmente, né? E a gente vê claramente a diferença nas crianças que são acompanhadas de perto pelos pais, tanto na educação quanto na formação pessoal. E aqui em casa a gente já testou vários materiais, é muito mais fácil ensinar com material que gera interesse na criança. Aqui, meu filho, ele faz as atividades do BCV e às vezes ele pede para fazer mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada nas amostras que tem no site disponível para vocês verem o tanto que o conteúdo é de altíssima qualidade. Vai desde o A, E, I, O, U até a escrita cursiva. Esse material foi criado pelo professor Marcelo e pela professora Andréia. Eles fizeram o material para alfabetizar a própria filha. E assim, eles começaram a ver os resultados, o tanto que a filha deles evoluiu depois que eles começaram a aplicar o método BCV. E eles resolveram ajudar mais famílias que têm essa dificuldade, né? Igual eu falei, é uma dificuldade que eu tive de encontrar materiais bons, de qualidade, e aí ele viu essa necessidade e resolveu então ajudar mais famílias para alfabetizar. E eu falo ajudar, por quê? Porque ele colocou um preço tão simbólico nos materiais que pela quantidade de páginas, que são mais ou menos 350, 360 páginas por caderno, e pela altíssima qualidade que tem o material, esse material valeria muito mais. Eu costumo dizer que a alfabetização é a base, né? A gente precisa aprender a vida inteira, né? Esse encanto que existe na infância é muito importante que se mantenha ao longo da vida. E por isso que uma boa alfabetização faz toda a diferença para a vida inteira. Hoje em dia, eu percebi nos materiais que falta muito incentivar tanto o aspecto do desenvolvimento da leitura, quanto os aspectos de interpretação também. E isso eu encontrei no material BCV. Ele desenvolve tanto os aspectos da interpretação, leitura, raciocínio lógico. Assim, imagine o filho de vocês lendo frases assim, em média de 6 meses, que foi o que aconteceu aqui em casa. No final do caderno 1, o Heitor já estava lendo frases pequenas já. Um dos diferenciais do BCV é trazer atividades assim curtas, 5 minutos no começo, depois passa para 10 minutos, não passa de 20 minutos por aula. Então você pode fazer 2, 3 aulas por dia, mais ou menos. A alfabetização não tem segredo, é só não deixar nenhum dia passar em branco, seja breve, seja constante, faça ser divertido e interessante. E com esse material tenho certeza que vai ser muito mais fácil. Eu vou deixar uns ensinamentos aqui no final desse vídeo para ajudar vocês também nessa jornada que é a alfabetização, né? O método BCV ele pode ser usado com crianças a partir de 3 anos e meio. Aqui em casa, eu e minha esposa que utilizamos esse material com o nosso filho, mas tem gente que compra para a avó fazer, a tia, a babá, tem gente que contrata professor particular, né, para fazer com o filho, e até mesmo algumas pessoas compram para fazer com idosos que quer exercitar a mente e não quer ficar parado, ou então quer aprender a ler, escrever e não teve a oportunidade, e aí aplica com velhinhos também, que é muito bom. Outra coisa que eu achei muito interessante no método BCV é que as letras e os desenhos, eles não são computadorizados, são
letras e desenhos feitos à mão, assim, tudo mais próximo da realidade possível e tudo de forma lúdica. O meu filho teve uma vez que, depois que ele terminou de fazer o BCV, ele pediu para comer uma fruta que ele tinha visto lá na atividade. Alguma coisa cativou ele na beleza das frutas e surgiu um interesse. Falou, papai, compra tal fruta. E aí viu que alguma coisa despertou nele a beleza das frutas. E outra coisa interessante que nós observamos é que na hora de marcar a data no material da atividade do dia, tem que marcar como que está o tempo. Se está de sol, se está sol entre nuvens, se está nublado. E aí a criança pode ter essa oportunidade de contemplar a beleza, né, do céu. E as crianças adoram. Meu filho adora essa parte, na hora de marcar lá. Eu nunca vi isso em nenhum material, achei muito interessante. Tem no material BCV isso também. Ah, e um recado muito importante. O BCV ele só é comercializado no site oficial. Por lá você tem garantia de 7 dias. Por exemplo, você vai fazer a compra. E aí, na hora que você está fazendo a compra, você digita lá o seu e-mail errado. Por exemplo, né? Você digita o seu e-mail errado e não consegue ter acesso ao material. Se você comprar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, o link que nós compramos o nosso material para o nosso filho, é o link do site oficial. Por lá você tem suporte, então é seguro o link que eu vou deixar aqui. A gente recebeu tudo certinho. E sobre a metodologia que eles utilizam nesse material, eu pesquisei a combinação do que há de melhor em vários métodos. A metodologia vai do micro para o macro, para construir uma base sólida, né, sem lacunas na aprendizagem. Ou seja, algumas atividades são mais difíceis que outras. Uma metodologia espiral, né, que chama. Atividades fáceis aparecem intercaladas com as mais complexas. E isso assim de forma proposital, para avançar no conhecimento com as mais difíceis, ao mesmo tempo que gera também confiança e autoestima na criança com as atividades mais fáceis, né? A metodologia espiral consiste em avançar e voltar, aprender e depois reforçar. Aqui em casa nós compramos o combo, são 7 cadernos e vai além da alfabetização. O intuito dos 7 cadernos é iniciar um mini quadrivium para a criança, né? E para isso, no caderno 4 já começa com noções de aritmética, no caderno 5 geometria, no caderno 6 elementos de música e no caderno 7 são elementos de astronomia. No final de cada caderno, a criança também, uma coisa que eu achei muito interessante, é que a criança ganha um certificado de conclusão do caderno. Aqui em casa a gente fez até uma festa, meu filho escolheu um bolo para comemorar, e isso é muito interessante, deixa a criança super empolgada para fazer outros e outros cadernos, concluir cada etapa, né? É uma coisa assim que eu não vi em outros materiais que eu achei muito interessante. E agora eu vou deixar alguns ensinamentos aqui para vocês, para ajudar a conduzir esses momentos de estudos, para serem valiosos e ficarem marcados, né, na memória das crianças, quanto na memória de vocês também. O primeiro ensinamento que eu quero deixar aqui para vocês, que é muito importante, é que antes de cada atividade que você for fazer com seu filho, antes você tem que fazer uma conexão com seu filho, converse com ele, ajude ele, né? Brinque com ele, mantenha essa conexão entre vocês antes de fazer cada atividade. Isso vai ser muito importante. Assim, a gente tem que lembrar que a gente quer que a criança desenvolva o gosto por aprender, né? E nós temos que nos preocupar em não tornar o processo de aprendizado um fardo para a criança. Então, procure horários oportunos para fazer as atividades, seja breve nas sessões. Pequenas sessões, né, tem grandes resultados. É preciso ser paciente, não forçar, sim, conquistar a atenção da criança, mostre-se entusiasmado, interessado, faça atividades rápidas. E esse material ele é muito interessante. Porém, se a criança estiver querendo fazer tudo de uma vez só, várias atividades, tente evitar, porque assim, o processo de aprendizado, ele requer um tempo, até que o conhecimento se consolide, né, na cabeça da criança, isso vai um tempo. Então não deixe a criança fazer tudo de uma vez só, porque isso pode prejudicar o processo de aprendizado da criança.
Evite perguntar demais para a criança. Ensine fomentando. 90% do tempo você fomenta e 10% você utiliza para perguntas. Os ensinamentos dessa forma vão ficar fermentando na cabeça da criança e assim o conhecimento vai consolidando ali. Outra coisa muito importante é você sempre elogiar pequenas conquistas do seu filho e jamais repreender com palavras negativas. Ah, mas você não aprende. Ah, mas eu já estou cansada. Nunca faça isso. Porque a gente quer que os nossos filhos eles cresçam confiantes. E para isso, você tem que mostrar para o seu filho que você acredita nele. E ele tem que saber disso, que você acredita nele. E uma das funções dos pais é mostrar esse encanto que é aprender. Isso é muito importante para o seu filho, para o resto da vida, porque isso desenvolve o hábito dos estudos para a criança, né? Se você não sabe ensinar, não sabe passar esse encanto para o seu filho, se esforce, estude, aprenda, leia as atividades antes de você tentar ensinar o seu filho. Isso vai ser de suma importância para que ele desenvolva o interesse por aprender. E esse é um ponto que eu achei muito interessante no BCV, que antes de cada atividade e em cada caderno tem instruções para os pais aplicarem o método com seus filhos. Isso é sensacional, muito importante, um material super rico, muito bom mesmo, eu recomendo a Alfabetização BCV. E lembrando que o BCV ele é apenas comercializado de forma segura no site oficial, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo. E se vocês ficaram com alguma dúvida, é só me chamar aqui nos comentários do vídeo, que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima. Duas. Casa. Duas. Agora. Tomate. Três, né? Três. Próxima Pronto, tarefa. agora